seu cajado por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas brincando em sua casa. Hein? Nós estamos iniciando um trabalho da igreja fora das paredes. A igreja não pode ficar detida em quatro paredes. A igreja do Senhor, ela precisa buscar. Então, na visão que nós estamos trazendo para implantar na igreja, essa visão, ela nos faz buscar o perdido. Ninguém pesca por celular. Você não fica na sala da sua casa pescando por celular. Você precisa ir no lago, ir no rio, buscar o peixe. Então, nós propomos isso. Se nós formos olhar bem aqui, nós temos uma frequência de um culto de terça-feira. Eita, glória! Então, tudo que é novo, às vezes assusta um pouco. Tudo que é novo, às vezes, causa um medo. Mas vocês nem imaginam. Tem pessoas que estão dentro dessas casas, que estão ouvindo essa palavra, que ouviram esses cânticos. Nós estamos atrás da Santa Casa e tem pessoas ali querendo a cura, a restauração. Amém. E o nosso Deus é um Deus de gerações. Amém. O profeta Zacarias, ele escreveu no final do último cativeiro. E quando ele escreve essa carta, ele está tendo uma visão futurística daquilo que Deus iria fazer. E quando chega no capítulo 8, Deus dá a ele a visão da restauração total de uma cidade, unindo todas as gerações. E ele começa a dizer: e nas praças da cidade os velhos e velhas sentarão, todos com seu cajado devido à longa idade. Primeira bênção de Deus em Zacarias para a nossa geração, para esse povo, é a longevidade de dias. E outra coisa, longevidade de dias em tranquilidade. Eles estarão na praça, eles estarão nas ruas, eles não estarão na igreja, eles não estarão em um lugar. E a longevidade desses anciãos, elas dependem muito da disponibilidade que nós temos de anunciar o Evangelho que liberta. Se nós sentirmos confortáveis em quatro paredes, achando que estamos cumprindo o ID de Cristo, nós não estamos cumprindo o ID de Cristo. Jesus nunca se deteve à parede. Em Israel eu conheci a sinagoga onde Jesus frequentava. Jesus ia sábado na sinagoga. A semana toda Jesus estava anunciando o Evangelho, curando enfermos, restaurando perdidos. Estar em uma praça, e talvez seja uma novidade para muita gente aqui, você está dando a oportunidade de poder se aproximar, porque ele não está num ambiente que nós colocamos como um ambiente sacrossanto, um ambiente onde o perdido tem medo de entrar, que é a igreja, porque ele vai se sentir oprimido. Os olhares vão julgá-lo. Pode até não falar com palavras, mas as atitudes vão mostrar para eles que nós os recriminamos. Quando nós saímos da parede, nós nos tornamos em igualdade com aquele que está sofrendo. Nós nos colocamos na mesma posição que eles. E nós dizemos: vocês são tão importantes. Paz, Rodrigo. Tudo bom? Deus abençoe. Então, essa é a primeira célula pesca. É o primeiro projeto Pescando Almas. E nós vamos em diversas praças da cidade. E isso induz em nós o senso evangelístico. Porque nós sabemos que tem uma geração que está indo embora. E ela não pode ir embora sem ouvir de Jesus. E mesmo que seja a distância, mesmo que ainda não se acheguem, porque nós vamos ter dias em que as praças vão estar lotadas de pessoas e elas vão se chegar. Mas tem dias que as pessoas vão ficar ouvindo ao lado. Nós precisamos levar o Evangelho da restauração. Independente se estamos bem ou não, se estamos gripados ou não, o Evangelho precisa ser pregado. Hoje nós poderíamos ter cancelado tudo isso com a desculpa que pode chover. Nós poderíamos ter cancelado tudo isso e não é uma desculpa devido às fortes dores do corpo, à dificuldade de comer. Mas para nós é muito mais importante estar aqui nesta noite para dizer que essa região, ela vai ser alcançada pelo Senhor. Amém. Mas nós precisamos ir até essa geração.
O doente, quando ele precisa de alguma coisa, ele vai para o hospital. A mulher, quando está no último mês de gestação, chegou o dia de ganhar a luz, ela vai para a maternidade. Quando a pessoa ela comete uma infração, ela é julgada e colocada em um presídio. Todas as pessoas, elas vão para um lugar em algum momento da sua vida. O que nós estamos fazendo, ao invés de ficar orando para Jesus, Jesus nos dá alma, traz alma, porque Jesus não vai trazer almas não. Se nós não formos buscar, elas vão sofrer. E assim como um dia em que me encontraram gerando cocaína, à mercê de 2 overdoses, quando alguém me deu a oportunidade, através de um abraço, de conhecer Jesus, eu conheci Jesus primeiro na porta da igreja, para depois entrar para a igreja. Essa visão de sair da igreja, ela é apaixonante. Eu coordenei uma região inteira em Itapeva. Eram 36 igrejas, se eu não me engano, 34, 36 igrejas, que nós coordenávamos e treinávamos para buscar pessoas, para ganhar almas, para ser apaixonado por elas. A Inês Temple McPherson, a fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, ela escreveu em um dos seus livros: alcance o perdido a qualquer custo. Faça de tudo para buscar alguém. Mesmo que você já esteja confortável dentro de uma igreja, o seu nome esteja no livro da vida, faça de tudo. Saia da zona de conforto. Vai até as pessoas e leva para elas a oportunidade de receberem uma oração, de se sentirem amadas. E talvez nesta noite há uma geração que está indo embora, mas a Bíblia fala de uma geração que vai chegar e as ruas de Jerusalém encherão de crianças. Amém. Ele está falando do futuro, ele está falando do presente, mas ele está falando do futuro. E todas essas gerações estão na rua, todas essas gerações estão nas praças. A Bíblia diz que a igreja primitiva, ela crescia com os cultos, ela crescia diariamente no templo e nos lares, onde Deus acrescentava à igreja os que iam se salvando nas casas, os que iam se salvando nas ruas. O motivo de estarmos aqui hoje é um só. Se vocês estiverem onde sentar, pode sentar. O motivo de estarmos aqui hoje é um só, para que vocês vejam como é maravilhoso sair de telhados e paredes e saber que o nosso Jesus não está limitado à igreja onde o adoramos. Igreja é lugar de treinamento, onde nós ouvimos palavras para que nós venhamos a ir ao encontro dele no céu. Amém. É muito fácil pregar na igreja, porque a pregação da igreja é a pregação para os salvos. Quem não gosta de pregar para os salvos? Se bem que os salvos estão cada vez mais distanciando do verdadeiro evangelho. Mas quando nós saímos, nós não sabemos o que vamos encontrar. Talvez hoje chegasse aqui uma pessoa tomada pelas drogas e tivesse uma atitude violenta. Como reagir? Talvez chegasse aqui hoje alguém sofrendo, precisando de uma cura. E nós temos que estar preparados para isso. Como igreja nós precisamos ocupar um lugar que está sendo dado para os traficantes. Como igreja nós precisamos ocupar um lugar que está sendo dado para a prostituição, que são as praças, que são as ruas. Não é estranho numa cidade tranquila como essa, num ambiente como esse, não ter crianças? Não é estranho numa cidade pacífica, numa cidade que não acarreta medo algum? Eu já morei em megalópolis como Belo Horizonte, São Paulo, Franca, Jacareí. Eu entendo o que é uma cidade que põe em risco os seus habitantes. Mas é estranho as crianças, elas não terem a liberdade de brincar um pouco mais, dos casais não estarem sentados. É porque nós estamos nos trancafiando dentro das casas. E assim como o povo está sendo trancafiado dentro da casa, a igreja está trancafiando os ministérios que Deus deu para edificar o corpo de Cristo fora da igreja, fora das paredes. E nós estamos errando, achando que nós estamos fazendo a obra. A obra de Deus consiste em apenas uma coisa: levar a esperança do evangelho a quem está sofrendo. Um dia esse evangelho me encontrou nas drogas. Um dia esse evangelho alcançou um filho meu que foi atropelado, morreu e ressuscitou. Esse evangelho é a esperança para você que talvez esteja aqui passando por um momento complicado. É o evangelho de Cristo que vai poder te
dar o alento de voltar para sua casa e saber que há um Deus que olha por você. Há um Deus que zela pelo seu bem-estar físico e emocional. Deus quer te ver feliz fisicamente com a sua família, fisicamente comendo do melhor dessa terra, fisicamente relaxando de vez em quando, pegando sua família, indo a um lugar tranquilo para descansar a mente, porque a maior doença desse século chama-se depressão, e a depressão não é física, a depressão é mental. A depressão, ela está na mente das pessoas, assim como a ansiedade e o estresse. Depressão, excesso de passado. Estresse, excesso de presente. E ansiedade, excesso de futuro. Tudo isso está falando de coisas que o corpo não vai resolver com medicamento. Nós estamos dando hoje a liberdade. E que essas famílias que estão ao redor dessa praça, talvez vocês não estão vendo, mas tem... A sua avó chegou em uma dessas casas. Paz, Igor. Tudo bom? Firme e forte, estamos aqui em Flórida Paulista. Eita, firme e forte em Jacareí. Aqueles que hoje necessitam dele para alguma coisa. Ele não é um faz-tudo. Jesus não nos dá presente. Quem acredita nisso são as crianças que acreditam que um tal velhinho com barba branca e roupa vermelha joga um saco nas costas e sai dando presente. Jesus não é esse velhinho. Jesus é aquele que está ao nosso lado. E conosco ele muda a história. Ele muda a história de drogados, de prostitutas, de vagabundos. E faz deles pregadores do Evangelho. Há 24 anos eu prego o Evangelho. Preguei o Evangelho pelo menos em 45% do estado de São Paulo. Pregamos o Evangelho em outros estados. Minas Gerais, Santa Catarina. Nós já participamos de diversos eventos no Paraná, meus irmãos, Rio de Janeiro. Eu quero dizer que aqui em Flórida Paulista, o mesmo Deus que estava em todas essas cidades, ele está interessado em que o Evangelho seja Evangelho. O que é isso, pastor? O Evangelho não é uma promessa de que tudo vai dar certo. O Evangelho é uma promessa que os seus pecados serão apagados e o seu nome será escrito no livro da vida. Amém. Independente se ele vai me dar coisas materiais ou não, eu estou feliz, porque ele me libertou das drogas, do álcool e do tabagismo. Esse Jesus que nos dá a oportunidade de estar aqui. É lógico que poderíamos estar na nossa casa descansando, era direito seu. Mas quando você deixa a sua casa e vem para a praça, dentro do teu coração há uma semente missionária. Amém. Uma semente missionária se preocupa com aqueles que estão ao fora da igreja, daqueles que estão longe, distante de nós, gritando por socorro. Nesse instante, em alguma casa dessa cidade tem um pai sofrendo com o filho nas drogas. Nesse instante, em alguma casa dessa cidade há um casamento em crise. Há uma pessoa pensando em se suicidar. Vocês sabiam que o suicida, antes de ele concluir, ele tenta 20 vezes se suicidar? 19, na 20ª ele faz. 19 vezes ele está pedindo socorro. 19 vezes ele está gritando. E nós não estamos ouvindo o grito do desespero de uma alma que está se perdendo. E enquanto nós não tivermos misericórdia daqueles que sofrem, não adianta nos darmos bem, não adianta nos abraçarmos, porque é muito fácil, é muito gostoso, porque vocês são pessoas geniais, são pessoas libertas, são pessoas de uma boa conversa. Mas nessa cidade tem gente morrendo nas drogas, nessa cidade tem gente morrendo no álcool, nessa cidade, infelizmente, tem famílias sendo destruídas nesse instante. Tem pessoas que nesse instante estão aqui com dores tremendas. E talvez a medicação não tenha dado resultado, porque são dores psicossomáticas que começam na alma e expandem em seu corpo. A única esperança de Flórida Paulista é a sua voz, é o seu testemunho. Porque você não vai falar do que você pode fazer, você vai falar de um Deus que pode mudar situações. Amém. Um Deus que pode transformar vidas. E quando nós entendermos esse Deus, nós vamos parar de brigar por oportunidades dentro da igreja. E vamos pedir uma oportunidade de entrar num presídio, de entrar no orfanato, de entrar num asilo e de levar esperança àqueles que não têm esperança. Nós já ganhamos muitas almas dentro de prisões. Prisão feminina de Santa Branca, prisão masculina de Jacareí, centro de recuperação de pessoas
Semiaberto, semiaberto. Semiaberto, regime semiaberto. Nós íamos lá pregar o Evangelho. Nós vamos pregar o Evangelho em um centro de recuperação de pessoas soropositivas, com um grupo de mais de 20 jovens, entre 15 a 17 anos. Todo sábado nós íamos falar de Jesus para alguém. Quando nós não falamos de Jesus, nós perdemos esse dia. Quando nós não damos esperança a alguém, nós perdemos esse dia. Eu quero dizer a vocês que aqui estão, nós vamos orar. A mensagem não vai se alongar muito não, mas eu vou orar por você que está passando por um momento. Não pode chamar à frente, não pode ficar tranquilo. Você vai pôr a mão no coração. Talvez hoje você está chorando por causa de um filho, de um marido. Está chorando por causa de um pai, de uma mãe. Talvez alguém esteja numa UTI. Talvez alguém esteja sofrendo. Mas eu quero lhe apresentar um Jesus que pode curar. Eu não vou usar de charlatanismo, como muitos usam assim, Jesus vai te curar. Porque às vezes ele não precisa me curar, ele precisa me preparar. Mas ele pode curar. Amém. Eu creio, Pai. Curou diversos cânceres através do nosso ministério. Nós tivemos uma filha que foi atropelada. A pastora teve uma luta corpórea com um demônio dentro daquele quarto de hospital, onde o médico disse: sua filha morre até as 3 da manhã. E se não morrer, vai virar um vegetal. Minha filha hoje é engenheira mecatrônica. Mês que vem, agora, dia 8, ela está indo para o Japão. Vai passar um tempo, uma temporada ali no Japão e uns dias na China. Porque o nosso Deus é um Deus de promessa. É um Deus que cumpre. Se Deus tem promessas para a sua vida, você não precisa se preocupar com as pessoas. Você precisa se preocupar em que Ele faça. É só acreditar. Porque nenhuma palavra que sai da boca de Deus volta vazia. E nesta noite, nesta praça, os que estão ouvindo aqui, estão ouvindo ao nosso redor, Jesus é a única esperança. Amém. Não é a placa da igreja do Evangelho Quadrangular. Placa não vai me salvar. Eu não fui salvo pela igreja do Evangelho Quadrangular. Eu sou pastor nela porque quando eu cheguei para cá, foi a única igreja que eu consegui entrar porque estava longe das demais. Era um bairro distante. E nessa igreja Jesus mudou a minha sorte. Nessa igreja Ele transformou a minha história. Mas independente de placa, eu quero anunciar um nome que é sobre todos os nomes. Um nome que todo joelho se dobrará. Toda língua confessará o seu senhorio. E nesta noite, nesse instante, eu quero orar. Eu vou orar por vocês que aqui estão. Eu não sei se você está como eu, com uma gripe muito forte. Já no finalzinho dela, chegando ao final dela, com o corpo dolorido ou não. Não sei se na sua casa você tem abastança de víveres. Eu não sei se você hoje enfrenta um problema, ou alguém da sua família enfrenta um problema com as drogas, com o álcool, ou com uma família em detrimento, em separação. Mas eu sei que o meu Jesus, o Senhor que ressuscitou dentre os mortos, Ele pode entrar contigo na tua casa hoje e mudar totalmente a sua história. Amém. Se há alguém aqui doente, você não pode colocar a mão no lugar da enfermidade, coloque no coração, porque eu quero orar por vocês. Agora nós vamos estar cantando um hino bem alegre, bem animado, e nós vamos abençoar. Junto com essa oração, depois que eu orar por vocês, estendam as mãos para as casas que aqui estão. Nós declaramos que essa cidade é do Senhor. Amém. Há um trono nessa cidade, há uma potestade. Toda cidade tem uma potestade sobre ela. E eu não sei qual demônio achou que Flórida Paulista era o seu trono. Mas se há uma potestade que não seja o Senhor, o trono dele vai sair do céu dessa cidade. É, Deus. O trono do Senhor vai ser colocado. Jesus é o Senhor de Flórida Paulista. Amém. Jesus é o Senhor dessa cidade. Jesus é o Senhor absoluto do Brasil, do estado de São Paulo e do mundo todo. Põe a mão no coração, põe as mãos para as casas. Quem está doente, põe a mão no coração. Quem não está profetindo sobre a sua casa. Oh, Deus poderoso. Nós vamos voltar nessa praça. No dia da Bíblia, nós vamos fazer um culto muito grande nessa praça, para lembrar que toda a Escritura é divina, inspirada e apta a corrigir, redarguir e instruir em justiça. Nós vamos ver as crianças encher as praças desta cidade. Amém. Nós vamos ver os idosos voltar a sentar nos bancos sem medo, porque em nome de Jesus eu declaro
declaro a falência às bocas de fumo. Em nome de Jesus, eu declaro a falência aos botecos que estão destruindo família, vendendo cachaça. Eu declaro a falência à prostituição. Em nome de Jesus, Deus Pai, poderoso, nós oramos em ao nome Senhor. de Jesus, Pai, colocamos diante de Ti, Senhor Jesus. Pai, cada vida que aqui está, meu Deus. Senhor Jesus, entra, meu Pai, e vem restaurar, Senhor, a saúde, Senhor, daqueles que estão doentes, meu Pai, daqueles que necessitam, Senhor, de uma libertação dentro da sua casa, Pai. Senhor, vem salvar, Senhor, aqueles, Senhor, que ainda não te encontraram, Pai. Senhor Jesus, entra, meu Pai, sobre essa cidade, Pai, sobre cada morador, Senhor Jesus, Pai, que haja libertação, que haja, Senhor Jesus, Deus, a tua bênção, até a cura, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, apresentamos, Deus, cada família que aqui está representada, Pai, que o Senhor possa entrar, meu Deus, sobre cada casa, meu Deus, que o Senhor, Deus, possa repreender, Senhor Jesus, tudo aquilo, Senhor, que traz tristeza, que traz a depressão, que traz, Senhor, as brigas, as contendas, o ódio, meu Pai. Deus, restaura, Senhor, a paz sobre os lares, meu Pai. Que toda palavra, Senhor, de maldição seja destruída, Senhor Jesus. Senhor Jesus, entra, Senhor, na Santa Casa, Pai. Aqueles que estão, Senhor, internados, meu Pai. Entra com cura, Senhor. Pai, os que estão acamados, meu Pai, dentro das suas casas também, Pai. Entra, meu Deus, com tua cura, meu Pai. Que todo o desespero da alma, Senhor, dessas pessoas, Pai, sejam destruídas, Senhor. Que o Senhor possa colocar a tua presença, Pai, porque a tua presença traz paz. A tua presença, Senhor, traz alegria. A tua presença, Senhor, traz conforto para nossa alma, Senhor, esperança, Pai. E eu quero te pedir, Senhor, venha ser, Senhor, com essa cidade, venha ser com as nossas vidas, Pai. Precisamos tanto de Ti, Senhor. Precisamos tanto, Senhor, da Tua presença, Pai. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Pai. O Senhor é quem, meu Pai, nos dá esperança, Senhor, de que um dia estaremos contigo, Pai. Venha ser, Senhor Jesus, com essa cidade, Pai. Venha ser, Senhor, com o nosso ministério, Senhor. Venha ser, Senhor Jesus, com todas as igrejas, meu Pai, dessa cidade, Pai. Que haja, Senhor, conversão, meu Pai. Que as pessoas possam te aceitar, Senhor. E largar, Senhor, das coisas que não te agradam, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Senhor. Eu quero pedir pela Santa Casa, pelos médicos, enfermeiros, pacientes que ali estão, todo espírito de dor, de inflamação, de enfermidade, de doenças, todo espírito, Senhor amado, de nódulo, que causou nódulo, o tumor, o cisto, a areia, a pedra, em nome de Jesus, Senhor, entra no sangue, nos ossos, Deus. Entra no cérebro, no coração, entra, Senhor amado, agora, vai nos pulmões, espírito que está causando gripes e resfriados, espírito que está causando pneumonias, estamos te repreendendo em nome de Jesus. Abençoa cada um que aqui está, que após esta oração eles tenham certeza, Deus ouviu o meu clamor, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém.